Boa noite, estamos nos preparando para iniciarmos mais uma live aqui no CEALC, dando seguimento a essa proposta de fazermos as transmissões das palestras pelas redes sociais, pela circunstância que estamos passando em não podermos nos encontrar fisicamente. Aqui estamos dando seguimento a esse trabalho. Confesso que para nós é uma experiência nova e estamos nos adequando. Como é ao vivo, a gente pede a compreensão de vocês. Hoje nós vamos abordar um assunto que está na Gênese, porém antes nós gostaríamos de fazer a nossa abertura, fazendo a nossa prece inicial, preparando-nos psiquicamente para esta experiência, para esse trabalho, para esta palestra. Nós vamos convidar aos irmãos que nos acompanham, as irmãs, que possamos juntos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, na certeza de que Ele venha, juntamente com os bons espíritos, nos auxiliar neste propósito. Senhor de nossas vidas, permita-nos nesse instante recorrermos à Tua misericórdia, ao Teu amor, para que possas permitir aos amigos espirituais estarem conosco nesse instante, nos unindo, Senhor, em vibrações, para que possamos lhe dizer da nossa alegria, para que possamos lhe dizer da felicidade que sentimos em poder compartilhar estas experiências, este momento, apesar das dificuldades pelas quais passamos. Permita, Senhor da vida, que os bons espíritos, mentores desta casa, deste trabalho que aqui se realiza, possam nos inspirar para que as nossas reflexões possam colaborar conosco, levando-nos à compreensão da Tua jornada, das Tuas lições, dos Teus ensinamentos. Assim, Senhor, na certeza da Sua presença, nós lhe agradecemos e agradecemos aos amigos espirituais que estão conosco, solicitando-os que permaneçam conosco, hoje e sempre, que assim seja. Então, queridas irmãs, queridos irmãos, nós estamos na sede do CEALC, em parceria com a SEJA, apresentando esta proposta. As nossas reflexões de hoje, como nós dissemos, elas estão contidas no capítulo 18 do livro A Gênese. O capítulo intitulado Os Tempos São Chegados. Esse capítulo subdivide em 2 itens: Sinais dos Tempos e a Geração Nova. E nós gostaríamos inicialmente de falar da importância que é para nós, quando nos propomos estudar a mensagem de Jesus, buscar compreendê-la no seu sentido real. E as expressões que nos valem para estas informações, que nós possamos compreendê-las no sentido espiritual, conforme Jesus as proferiu. Quando nós buscamos o significado destas palavras do ponto de vista literário, nós vamos perceber que elas mudam muito a sua significação de acordo com o contexto em que elas se apresentam.
Então, quando nós ouvimos falar de sinais dos tempos e a geração nova, o que nós compreendemos por tempos? O que teria Jesus anunciado quando ele apresentou o seu sermão profético, que está registrado nos 3 evangelhos, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, dos versículos 1 a 28, no Evangelho de Lucas, capítulo 22, no versículo 5 a 24, e no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, versículos 1 a 23. Ele apresenta-nos o sermão profético, onde ele nos adverte de fatos e coisas que ocorreriam quando se aproximassem o final dos tempos, quando os tempos fossem chegados para que estas coisas se dessem. E no capítulo 18, Allan Kardec trata esta questão falando dos sinais dos tempos. Mas será que esta referência de tempo, a qual Jesus se valeu para nos ensinar que essas coisas aconteceriam, ela está na cronologia dos anos que nós contamos? O tempo é uma expressão que nós a usamos em diversas situações nas nossas comunicações. Criamos alguns jargões referentes ao tempo, e quando nós vamos trabalhar o tempo no aspecto que faremos hoje, precisamos identificar que este sentido de literalidade de tempo, sendo um espaço entre um episódio e o outro, sendo o tempo cronológico que nos foi ensinado e apresentado para a organização das sociedades, como as horas, os dias, as semanas, os meses, os anos, os séculos, os milênios, e assim sucessivamente. Este significado é de fundamental importância para a nossa organização social. Mas o tempo ao qual se refere Jesus, ele está ligado à maturidade da humanidade. Então esses fatos aconteceriam quando a humanidade estivesse no tempo oportuno, no tempo correto, no tempo de compreender estas evidências, para compreender as palavras proféticas de Jesus. Vejamos que, desde o início, nós vamos registrando no desenvolvimento da criatura humana, no aspecto social, cultural e principalmente no aspecto religioso, que esses sinais marcam um momento de transição, um momento em que a humanidade já tenha atingido um estado de maturidade para passar por uma experiência em um determinado tempo e iniciar-se um novo tempo, sempre em prol da evolução da humanidade. Se nós remontarmos aos dias de Moisés, nós vamos identificar algumas situações pelas quais ele e as pessoas do seu tempo passaram, que se registraram como grandes fenômenos. Àquele momento, a humanidade estava em um tempo de evolução psicológica, intelectual, que já lhe permitia conceber a ideia do Deus único. Então Jesus, percebendo que já estava na hora desta revelação, envia à terra o primeiro missionário,
com esse propósito. E todo um cenário se armou para que Moisés pudesse vir estabelecer aquilo que o tempo permitia que se estabelecesse. Então ele veio, conforme narra-nos a Gênese bíblica, conforme nos informa também a doutrina espírita, e com grande êxito exerceu a sua missão. Recebeu e apresentou-nos o Decálogo, e juntamente a ele estabeleceu as leis que regeria aquela sociedade, que precisaria exatamente daquelas leis, para que pudessem se ajustar aos poucos ao propósito daquilo que recebiam. Passado esse momento, nós vamos encontrar, num tempo depois, que não contado especificamente pela cronologia, a vinda de Jesus foi num momento que não foi determinada pelos anos que haviam passado, mas pelo desenvolvimento da humanidade até aquele momento. Foi exatamente aquele momento que a espiritualidade definiu, juntamente Jesus e juntamente aos seus prepostos, que era o momento. Era o momento exato para que pudessem vir para dar aquele segmento a propósito de progresso da humanidade. E os Espíritos nos dizem que foi uma revolução imensurável, do ponto de vista geológico e do ponto de vista psíquico. Porque para aquela ocasião, uma gama de espíritos enorme veio habitar a Terra àquele momento para que pudessem viver aquela experiência da vinda do Cristo à Terra. Espíritos rebeldes, endurecidos, totalmente voltados ao mal, e que certamente estabeleceriam uma guerra contra a mensagem do Cristo, contra a Boa Nova, vieram oportunamente, porque o Cristo vindo mudaria o psiquismo da terra e ensejaria a estas almas uma oportunidade de renovação. E assim foi feito. Jesus veio, trouxe a sua mensagem, trouxe a Boa Nova no tempo exato em que a humanidade contemporânea do seu meio, onde ele esteve, onde ele trabalhou, onde ele andou, onde ele ensinou, onde ele realizou a sua missão de forma perfeita, conforme nós temos conhecimento, pelos relatos bíblicos e pelas obras espíritas. A humanidade iniciou-se aí uma grande fase. Era o concluir de uma etapa e o iniciar de outra. E os espíritos hoje nos informam, e Kardec nos mostra de forma evidente neste capítulo, que toda transição, ela vem no tempo exato, no tempo oportuno, no tempo em que todas as circunstâncias são favoráveis ao êxito daquela mudança. As dificuldades que se apresentam para que ela se estabeleça de uma forma mais suave é a dureza dos nossos corações. Então, antes que Jesus aqui se estabelecesse, ao findar a primeira etapa, antes que ele chegasse, alguns séculos, começou-se um movimento de preparação. Começou-se um movimento para que no momento oportuno ele à terra aportasse com a sua mensagem luminífica do amor. Falando-nos agora de um Deus Pai, um Deus amor, um Deus perdão.
E a mensagem de Jesus se estabeleceu e foi alcançando aqueles corações que já tinham bases para recebê-la, que já tinham bases para compreendê-la, naturalmente que na limitação da época. Então a maturidade que o tempo dava àquelas almas permitia que elas fossem absolvendo a proposta do Mestre. E ele, de forma exitosa, apresentou-nos a sua mensagem, viveu-a na íntegra, exemplificando sob todos os aspectos qual deveria ser o comportamento da sociedade a partir de então. Quantas vezes Jesus nos adverte no seu Evangelho de que nós ouvíamos ouvido o que havia sido dito, porém ele nos dizia que deveríamos mudar o nosso conceito. E sempre que ele adequava a proposta, era atualizando a lei mosaica, à cultura e ao tempo contemporâneo à sua mensagem, ao seu trabalho. As leis divinas que Moisés nos apresentou no Decálogo, ele as preservou na íntegra. Ele nos falou da importância daquelas leis e nos ensinou a compreendê-las. Quando ele apresenta os 2 mandamentos que deveriam ser para nós as bases da nossa construção ética, moral, cultural, religiosa, moral, ele nos disse que amássemos a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, neste tempo, nós já tínhamos condições de conceber esta verdade, ainda que ela não fosse compreendida na sua extensão, na sua profundidade, como ainda não o é. Mas era o tempo oportuno para que aquela verdade se revelasse a nós, para que nós tivéssemos uma compreensão de Deus, aquela justiça com amor e com caridade. Aquele pai que não condena perpetuamente o filho por um equívoco, por um erro, por um desvio de rota, mas que o perdoa e que o estende as mãos e o convida a refazer o seu caminhar, a se enquadrar dentro de uma nova proposta, a rever os seus conceitos. Então a mensagem do Cristo nos abriu a compreensão para um Deus amor, para um Deus Pai. Então, neste tempo, a humanidade estava ajustada a receber esta informação, esta proposta. Vivemos atualmente novos tempos. E como o capítulo da Gênesis, o capítulo 18, intitulado Os Tempos São Chegados, vejamos que essa referência de tempo, como nós dissemos, ela está integralmente ao nível de evolução que a humanidade tenha chegado. Então esses tempos se definem pela nossa capacidade intelecto, moral, psicológica, para recebermos uma nova proposta. E no sermão profético, Jesus nos advertiu que nesses tempos grandes mudanças ocorreriam. Então ele fala-nos de guerras, ele fala-nos de cataclismos, ele fala-nos de mudanças no comportamento, fala-nos da vinda dos falsos profetas, dos falsos cristos. Então ele nos adverte quanto a estas evidências que ocorreriam. E diz-nos que, embora
percebêssemos estas mudanças do ponto de vista material, mas elas ocorreriam do ponto de vista moral. E este sim seria o sinal evidente de que nós já estávamos ajustados a receber esta mudança. Então ele fala-nos desses sinais do tempo, que nós vamos ver o primeiro item do capítulo 18 da Gênese, para que nós tenhamos uma dimensão da profundidade, da extensão e da importância desse item. Nós vamos nos permitir a leitura de parte do item 1, a primeira parte do parágrafo, para que a gente possa se posicionar dentro da dimensão da importância que é esta mensagem que Kardec trabalha nesse capítulo. Diz-nos assim o item Sinais dos Tempos. Os tempos marcados por Deus são chegados, dizem-nos de todos os lados, em que grandes acontecimentos vão se realizar para a regeneração da humanidade. Em que sentido devem entender essas palavras proféticas? Então vejamos que esses tempos chegariam e esses fatos, esses fenômenos ocorreriam. Em que sentido nós devemos entender essas palavras de Jesus? Ainda nesse capítulo, Kardec nos informa que essa transição pela qual nós estamos passando, onde está se consumando o período de provas e expiações, e estamos aproximando do limiar da regeneração, esse tempo, ele ocorre quando está finalizando um período e ele continua ainda até o início do outro período. É o que se denomina de transição, tempo de transição. Então, quando Kardec escreve a Gênese, publica a Gênese, em 1868, 11 anos depois do lançamento de O Livro dos Espíritos, vejamos que em 1868 ele nos apresenta essas questões que, quando nós a lemos, interpretamos, a gente vê que ela está atualizada, como se tivesse sido escrita para as evidências dos dias atuais. E é interessante que a gente tenha essa percepção, porque o item 5 desse capítulo, ele diz o seguinte: a humanidade realizou até hoje incontáveis progressos. Os homens, por sua inteligência, chegaram a resultados que jamais atingiram, sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar. É o de fazer reinar entre eles a caridade, a fraternidade e a solidariedade para assegurar o bem-estar moral. Então vejamos que esse período de transição pelo qual nós estamos passando, Kardec já nos advertiu quanto a ele em 1868. E aqui adiante no capítulo, em um item, ele fala categoricamente na Gênese que há 100 anos atrás esse período houvera dado início. O período que previa a regeneração, essa transição. Essa transição iniciou-se 100 anos antes do lançamento dessa obra,
porque ele faz essa referência neste capítulo. E se nós voltarmos no tempo cronológico a essa data referida, 100 anos antes do lançamento de A Gênese, nós vamos ver que a humanidade passou por uma série de turbulência, por uma série de episódios, por uma série de eventos em todos os seus segmentos, de ordem material, de ordem cultural e de ordem moral. Então nós vamos ver aí registro de grandes guerras, grandes calamidades, revoluções industriais. Nós vamos ver nesse período compreendido vários episódios que marcaram a humanidade de forma trágica, catastrófica, mas tudo com um fim útil, para que se promovesse o desenvolvimento. Mas quando nós vamos analisar o capítulo 18 de A Gênese, nós vamos ver que esses tempos chegam quando a humanidade desenvolve intelectualmente, desenvolve tecnologicamente, mas deixa muito a desejar do ponto de vista moral. Quando se distancia muito essas duas asas, a humanidade já tem capacidade, já tem conhecimento tecnológico, intelectual, psicológico, para um avanço moral, mas não o processa por si mesma. A espiritualidade age, promovendo esses episódios, fruto da invigilância moral desta referida humanidade que caminhou muito do ponto de vista tecnológico, mas que está muito morosa do ponto de vista moral. Então esses episódios evidenciam-se, eles vêm à tona, eles ocorrem para que dá uma sacudida na humanidade e a leve a perceber que esses avanços, por mais importantes, necessários que eles sejam, por mais que eles estejam campeando a passos largos, não foram suficientes para impedir aqueles acontecimentos. Então vejamos que a espiritualidade acompanha passo a passo o desenvolvimento da humanidade e sempre ajustando para que esse caminhar se aproxime o quanto possível, para que o avanço tecnológico não deixe muito na retaguarda o avanço moral. E como às vezes nós não promovemos por nós próprios aquelas mudanças de caráter moral que nos daria o avanço em direção à caminhada tecnológica, esses episódios promovem esse nosso despertar, para que nós possamos avançar nesta direção. E nós estamos vivendo um momento bastante importante para a nossa análise. Vejamos que esses episódios que nos despertam vêm ocorrendo desde há muito. Então, o processo que nos levará à regeneração passa por essa transição. Então, nós vamos concluindo aquilo que aprendemos neste período da vinda do Cristo aos dias atuais. Tudo isso que nós absolvemos, agora nós precisamos aferir esses valores. Nós precisamos definir quais os valores edificarão a nossa conduta para os dias seguintes. E isso já se iniciou há 2 séculos, conforme narra Kardec neste capítulo.
Mas esse período de transição, ele se dá, conforme nós dissemos, por razões difíceis, por questões às vezes trágicas, às vezes catastróficas, para a nossa percepção do ponto de vista material. Mas também do ponto de vista moral, nós percebemos que, conforme diz os Espíritos a Kardec em O Livro dos Espíritos, às vezes é necessário que o mal chegue ao ponto máximo para que dali desperte as criaturas para buscar aquilo que possa cessar esse mal. E se nós avaliarmos criteriosamente os momentos que nós estamos vivendo, nos referindo especificamente aos momentos atuais, pelo qual nós estamos passando, e nós dizemos nós, incluindo toda a humanidade terrestre, o nosso planeta, vejamos que este ano, mais especificamente, iniciou-se sob uma turbulência, onde essa transição está evidenciando as ocorrências para nos despertar, para nos mostrar que algo precisa ser feito para que nós possamos nos ajustar, promovendo esse avanço moral em direção ao avanço tecnológico que já se evidencia. Vendo essa apostila da FEB, no módulo 4, roteiro 5, a transição evolutiva da humanidade. Aqui a FEB pesquisa em várias obras da codificação e apresenta-nos muito do capítulo 18. Quando ela nos fala, interpretando as obras referidas, que a humanidade chegou a um ponto de avanço tecnológico que não comporta mais a nossa capacidade, sem o avanço moral, não comporta mais. Nós precisamos trabalhar essa proposta de o avanço moral ser empreendido para dar sustentação ao nível que chegou o nosso avanço tecnológico. Se nós avaliarmos o que nós dispomos, os recursos que nós temos aos dias de hoje, realmente impressiona-nos como que as coisas ocorrem e prendem a nossa atenção, por mais que lidemos nas nossas causas, no trabalho espírita, no trabalho das nossas casas, no estudo, mas destinamos grande parte do nosso tempo para estas questões. E às vezes não percebemos. Quando nós trabalhamos a educação dos nossos filhos, os nossos relacionamentos, a nossa preocupação é quase que inteiramente voltada para as questões materiais. Sabemos da necessidade do crescimento moral e o buscamos. Estudamos, vamos às nossas casas quando era ainda permitido. Hoje aqui estamos pelas vias das mídias, tentando desenvolver um trabalho que nos mantenha ligado a esse propósito, a esse projeto. Mas as necessidades materiais que imperam sobre nós levam-nos às vezes a não botar em prática esses conceitos. Vejamos que o que estabeleceu essa condição é exatamente isso. A apostila nos fala que o Cristo que nós absolvemos nos templos não é o mesmo que nós vivemos no nosso cotidiano. Às vezes ele fica guardado para as nossas obras no templo, na casa espírita, no nosso caso específico.
Então precisamos tirar o Cristo do templo e levá-lo para o mundo onde nós vivemos. Quando Jesus nos advertiu, buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais lhe será acrescido. Ele já nos advertia que para todas as questões materiais, as vivêssemos com a consciência espiritual, do espírito que somos. Então esse trabalho agora precisa ser dinamizado pelas nossas ações. Então esse período de transição pelo qual estamos passando, ele nos mostra a necessidade de vivermos de forma mais evidente esses aprendizados. Isso que a doutrina espírita nos fala. O tempo em que estamos vivendo, já temos maturidade suficiente para um desenvolvimento mais proveitoso. Agora nós já podemos produzir mais. Agora nós já podemos ajustar às nossas ações diárias a conduta que a doutrina espírita prescreve. Então vejamos que no capítulo ele fala-nos dos sinais do tempo e da geração nova. Como que se dará essa transição? Como que nós deixaremos as experiências de expiação e prova para as experiências de regeneração? Será que acontecerá um episódio que ceifará a vida de todos nós, para que novos espíritos de uma índole melhor, de um nível melhor do ponto de vista moral, venha habitar a Terra para que a regeneração se estabeleça? Não. A doutrina espírita nos informa neste capítulo e em outras obras que essa transição ocorrerá de forma natural. Nós perceberemos o efeito da mesma. Nós perceberemos os episódios que anunciaram que ela já está em evidência. Como nós estamos vivendo esse momento pandêmico, onde o planeta todo está acuado, está com medo, está resguardado do ponto de vista social, para evitar que a pandemia se alastre de uma maneira abrupta e não dê condições aos órgãos de saúde de nos prestar o socorro devido. Então vejamos que essa consciência está nos permitindo repensar a nossa conduta, repensar a nossa postura, as nossas ações. Como é que nós temos comportado? Nós estamos sendo ensinados a hábitos que já deveriam ser parte do nosso cotidiano, e nós estamos aprendendo agora a um estilo de convivência. As autoridades próprias para os setores estão estabelecendo normas que já deveriam ser estabelecidas, que já deveriam ser respeitosas. Quando nós vemos algumas medidas serem tomadas de âmbito coletivo, por exemplo, vimos outro dia alguém dizer que o transporte público não deveria mais, neste período pandêmico, permitir o excesso de pessoas nos interiores das embarcações. Os ônibus coletivos só poderiam transportar um número de pessoas que coubesse nos seus assentos, que não deveria transportar ninguém de pé. Já não seria tempo de esta lei estar estabelecida? Nós não teríamos condições de já termos esse conforto para que fosse nos oferecido? Se a consciência moral tivesse caminhado, ainda que distante,
dos critérios tecnológicos, mas são coisas mínimas, são exemplos pueris. E tantas outras coisas. Vejamos que agora surgem várias formas de evitarmos o contágio deste vírus. A necessidade do uso de máscara, o afastamento social, o isolamento em nossos lares, o cuidado higiênico de nossas mãos, o uso de substâncias químicas que inibem a proliferação do vírus. Será que se nós tivéssemos tido estes cuidados do ponto de vista moral, nós já não estaríamos protegidos? Será que se nós tivéssemos feito a asepsia de nossas mãos espirituais, para tirar dela a sujidade do orgulho, do egoísmo, do apego à materialidade, à vaidade, nós já não estaríamos protegidos do contágio dos miasmas espirituais que se acercam de nós e nos levam a ações que correspondem à necessidade de passarmos por essas experiências que nós estamos passando. Quantas coisas nós poderíamos fazer? E esse momento de transição está se acirrando. Jesus profético que essas evidências não seriam o fim, seriam apenas o início das dores. Naturalmente ele não se refere ao fim do mundo, ao fim da humanidade, ao fim deste ciclo de expiação e prova. Estamos caminhando para esse fim, porque o tempo que nós temos de maturidade já nos permite compreender os ensinamentos do Cristo. Vejamos que nós entendemos questões muito mais complexas. Quando nós trabalhamos com as evidências tecnológicas de que dispomos, exige de nós um conhecimento muito mais apurado. Existe um estudo minucioso, existe uma dedicação em cursos elaborados para que aprendamos a lidar com toda essa tecnologia e que nós fazemos de bom grado, porque iremos auferir os lucros de dispormos do conhecimento, de lidarmos com essas ferramentas. Por que nós não buscamos o conhecimento de lidar com as ferramentas íntimas? Por que nós não sabemos lidar com a humildade, com o perdão, com a caridade, com a fraternidade? Então vejamos que se nós empreendermos os esforços que empreendemos para a nossa vida do ponto de vista material, nós alcançaríamos o êxito no nosso propósito. Mas maturidade nós já temos, só estamos utilizando de forma equivocada. E para ajustarmos esta força, essa maturidade, Jesus permite que essas experiências ocorram. Quantas pessoas estão aos dias de hoje debruçado em seus laboratórios específicos, buscando uma vacina para conter a proliferação desse vírus? Quantos trabalhos estão sendo feitos para reverter essas questões? Quantas pessoas no isolamento social não estão refletindo? Quanta comoção social gerou? Quantas empresas estão fazendo doações para as vítimas desse contágio? Quantos governos não destinaram verbas vultuosas pelo dever que lhes compete para tratar essa epidemia? Quantos grupos sociais, artistas, jogadores de futebol e tantas outras classes e categorias estão se envolvendo na causa para que possam angariar recursos para combater tudo isso? Imaginemos se não tivesse acontecido
esse episódio? Será que nós estaríamos com essa mesma consciência? Será que estes sentimentos teriam brotado de nós? Possivelmente que não. Então a transição se dará. Estejamos nós de acordos ou não, a transição se dará. Se nós nos opormos à força deste movimento, nós ficaremos esmagados ao longo da estrada. Precisamos ter essa consciência, precisamos abraçar essa causa, que é do Cristo e que é nossa. Ele nos enseja todas as oportunidades para que nós edifiquemos essa regeneração na nossa intimidade. Diz-nos os Espíritos que estão vindo habitar conosco o planeta Terra, uma grande gama de espíritos com conhecimento, adiantados em moral, para nos auxiliar passarmos por este momento de transição. Porque toda transição oferece-nos um momento de crise, dores, de dificuldade, porque há mudança. E Jesus já havia nos ensinado isto lá na parábola do joio e do trigo, quando ele nos disse que não arrancasse o joio, pois não era o tempo oportuno. No tempo oportuno, nós saberíamos identificar quem é joio e quem é trigo. E esse fenômeno está ocorrendo de forma natural. A transição dirá quem são aqueles espíritos que permanecerão por desejo próprio, por trazer em si uma índole de bondade. Não pensemos que os espíritos que estão desencarnando serão todos destinados a uma nova experiência em outros planetas. Evidentemente que não. Ensina-nos os espíritos que ao desencarnar, ainda que não estejamos ajustados ao propósito da mensagem do Cristo, muitas vezes somos de aparência ruim, muito mais pela casca do que pelo conteúdo. Muito mais pelos interesses materialistas do que pela índole. Então esses espíritos serão oportunamente no plano espiritual conscientizados e voltarão às lides da terra, encontrando agora grandes modificações, encontrando agora o planeta com uma mudança que lhes permitirão ajustar-se a conduta a esse propósito. Então vejamos que esse período de transição, ele se dará quase que como ao final do dia e ao iniciar a noite. Nós não perceberemos o ponto exato, onde acabou o dia e começou a noite. Como também não sabemos identificar com precisão o final da noite e o início do dia. Essa transição ocorrerá lentamente, naturalmente, e quando se inicia o processo de regeneração, a transição entrará por ele um período, para que o final desse ciclo se conclua e o início do outro ciclo se defina. Então, às vezes, nós vemos pessoas estabelecer datas para que a regeneração se estabelecerá, 2057, ano X, ano Y, o tempo é a maturidade humana que dirá. Nós já temos compreensão suficiente, nós já temos intelecto para promovê-la, falta ajustar as forças para o caminho do bem. E para concluir, nós gostaríamos de lembrar de Saulo de Tarso, que é uma experiência viva de um período de transição. Ele foi até o limite, usando toda a sua força, todo o seu potencial para destruir a mensagem do Cristo. Tão logo se ajustou as suas forças à proposta de Jesus,
A experiência lhe valeu. A força, a determinação, aquela vontade de fazer aquilo, ele usou tudo isso agora para o bem da humanidade. E esta alma ímpar, por quem temos admiração e respeito, e vemos como o vulto mais expressivo do Evangelho, naturalmente depois do Cristo, deixou-nos este legado. Usemos as nossas forças, a nossa capacidade, a nossa condição de fazer as coisas acontecerem, direcionando para o bem, fazendo e promovendo o bem, que essa transição passará, a regeneração chegará e nós viveremos dias de glórias, naturalmente em outros corpos, em outras experiências, mas os mesmos espíritos, agora melhorados, agora renovados, agora dispostos a seguir o nosso Mestre Jesus. Muito obrigado a todos e nós vamos brevemente encerrar o nosso trabalho com uma prece, que o nosso tempo já finda. Oremos então. Senhor de nossas vidas, grande é o teu amor e a tua misericórdia para todos nós, criaturas humanas. Abrace-nos, Jesus, nestes tempos, onde já dispomos de capacidade e condição para canalizar as nossas energias para o bem, para o amor. Mestre divino, permita que os teus emissários de luz possam acompanhar-nos de perto, nos protegendo e amparando, abraçando o nosso planeta sob o teu amor, para que possamos, Senhor, encontrarmos o caminho, a verdade e a vida, que és o Senhor. Muito obrigado, Jesus, que assim seja.